Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós nos reunimos à distância e nós estamos aqui, eu estou aqui da igreja para transmitir para vocês uma mensagem do Senhor, e quero convidar você a reunir sua família, convidar você a estar na presença do Senhor, para que os irmãos juntos aí cultuem em família, adorem ao Senhor e para que a gente ouça a palavra do Senhor atentamente. Apesar da distância, a gente tem feito isso já há algum tempo, né? A gente tem recebido essas mensagens dominicais através das nossas mídias sociais. Os irmãos que nos acompanham dominicalmente, semana passada nós encerramos a série nas parábolas do Evangelho de Lucas, as parábolas de Jesus, relatadas no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos dar início a uma nova série. E nós vamos começar a estudar um texto que eu tenho muito apreço, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Hoje nós vamos começar uma série baseado no Sermão do Monte. Por isso quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 5. Hoje eu vou ler até o versículo 5, eu tinha planejado durante essa semana falar de pelo menos 4 bem-aventuranças, mas eu achei que ficou bem extenso, então a gente vai somente até o versículo 5, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 5, eu vou ler, pedir que os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias, e logo em seguida nós vamos orar pedindo a orientação e a direção de Deus para nós, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos nesse domingo aqui para transmitirmos a mensagem da Tua Palavra. E eu quero pedir por aqueles que nos ouvem agora e aqueles que nos ouvirão em um outro momento, que o Senhor fale aos corações. A palavra do Senhor, ela instrui, ela exorta, ela corrige, e nós pedimos ao Senhor que, pela mediação do Teu Espírito Santo, pelo agir do Teu Espírito Santo, esta palavra chegue aos corações daqueles que a ouvem. Que o Senhor produza nos corações de cada um de nós as mudanças necessárias, que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades e que, ao ouvirmos a Tua palavra, nós sejamos fortalecidos e edificados para o louvor e a glória do Teu próprio nome. Assim, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós falarmos aqui do texto em si, eu queria chamar a atenção de vocês para um fenômeno, vou chamar assim, um fenômeno, algo que eu tenho visto acontecer, sobretudo nessas últimas décadas. Mas nos últimos 5 anos eu comecei a ouvir, eu acredito que isso nos últimos 5 anos, eu comecei a ouvir termos como um ateísmo funcional, ou referência ao cristão ateu. Bom,
Eu imagino que qualquer cristão comprometido que há anos atrás ouvisse falar sobre essas designações, ateísmo funcional, um cristão ateu, esses termos causariam uma certa, sei lá, nós teríamos uma certa dificuldade de compreendermos, causaria-nos um certo espanto, uma certa estranheza, porque esses termos parecem uma contradição em si, uma contradição de termos. Ora, se é cristão, como pode ser ateu? O que é um ateísmo funcional? Bem, há livros escritos nesses últimos 5 anos, por exemplo, Reverendo Augusto Nicodemos, que é muito conhecido em nosso meio, lançou um livro, eu acredito pela editora Mundo Cristão, chamado O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja. Perceba? Ele falou do ateísmo cristão. E há um outro título da editora Vida, de um autor, outro autor, um autor estrangeiro chamado Craig Groeschel, e esse título é bem direto, o título do livro é O Cristão Ateu. Irmãos, esses termos se referem, portanto, já para responder, a gente tentar entender esse termo e responder àqueles que talvez estejam se perguntando o que isso quer dizer. Esses termos se referem àquelas pessoas que se dizem cristãs, e são muitas, eu quero chamar a sua atenção para isso, pessoas que se dizem cristãs, que professam a fé em Cristo, que afirmam crer na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, como revelação divina. Mas há uma grande distância entre aquilo que essas pessoas dizem crer, uma grande distância entre a fé professada e a prática, e a vida diária, cotidiana. É interessante a gente pensar que para muitas pessoas, embora professem crer em Jesus, crer em Deus e na sua palavra, a leitura bíblica ou os ouvidos para aquilo que o cristianismo afirma é extremamente seletivo e passa longe de ser aquilo que nós chamamos e definimos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Bem, esse cristão ateu ou esse ateu funcional, ele é um ateu funcional porque, embora ele professe uma fé em Deus, na prática a sua vida está completamente dissociada dessa fé que ele professa ter. Essas figuras, elas se manifestam diariamente nas mais diversas camadas e esferas da sociedade, e muito provavelmente você já tenha convivido ou ouvido alguma história de pessoas que se encaixam bem nessa designação. Esse cristão ateu, ele se manifesta, por exemplo, na vida do político corrupto que se diz cristão, que se intitula como evangélico, termo esse tão desgastado. Ele se diz cristão, mas após receber ali uma bolsa de propina, ele lidera uma oração em ação de graças pela propina recebida. Esse ateu cristão também se manifesta na vida daquele traficante da favela que, com a arma em punho apontada para a mãe de santo lá do terreiro, ele ordena a ela que derrube aquelas imagens, e ele o faz em nome de Jesus. Esse cristão ateu se manifesta de formas mais variadas, como, por exemplo, na vida do cônjuge que, sendo infiel ao seu cônjuge, ele relativiza e banaliza a sacralidade do matrimônio
e afirma que Deus está escrevendo uma linda história. Esse cristão ateu, esse ateu funcional, ele se manifesta de formas mais sutis nas nossas pequenas corrupções e maracutaias financeiras, nos nossos pequenos gestos de desonestidade que se materializam no dia a dia, na fila de um cinema, não sei, nas relações com o vizinho, enfim, esse ateísmo funcional pode assumir as mais diversas formas e a gente tem visto muito disso, uma multidão de pessoas que se dizem cristãs, mas a vida, ela não se harmoniza com aquilo que a fé cristã professa. Bom, o pastor Ricardo Barbosa, também conhecido nosso aqui de Brasília, ele chama de o novo ateu. Ele diz uma coisa interessante, ele escreveu um texto, achei muito curioso, eu cito aqui parte desse texto, e ele diz assim: hoje o ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. O novo ateísmo não precisa negar a fé, ela apenas cria substitutos para ela. Mantém o crente na igreja, mas longe do seu Salvador. O ateu moderno não é mais somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. A pessoa de Cristo, para muitos, é apenas uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja e da comunhão dos santos. É um cristianismo esquizofrênico. É um cristianismo onde a vida daquele que se diz cristão, ela não tem nada a ver com o cristianismo professado pelos seus lábios. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vamos começar a estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o primeiro de 5 grandes blocos de ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. E nós encontramos o Sermão do Monte logo após alguns eventos muito importantes, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e quando Jesus dá início ao seu ministério público, Jesus começa a percorrer as regiões ali da Galileia, anunciando o reino de Deus. O mestre convoca alguns discípulos para que sejam os seus seguidores. E aqui agora, então, nesse momento, o Senhor Jesus começa a ensinar. E é muito curioso, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, há uma relação entre o Sermão do Monte e o Antigo Testamento. Agora Jesus nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Jesus disse que não veio anular a lei. A gente encontra isso lá aqui no capítulo 5, lá adiante no versículo 18, mas ele veio para cumpri-la. Desculpe, irmãos. Jesus, no Sermão do Monte, reinterpreta a lei. Você vai ouvir algumas vezes aqui no Sermão do Monte, Jesus dizendo: ouvistes o que fora dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus traz para nós a interpretação correta dessa lei. Há uma discussão histórica sobre a aplicabilidade desses ensinos de Jesus nas nossas vidas. Essa discussão se dá porque você vai perceber no Sermão do Monte demandas bem severas, exigências bem rigorosas. Então alguns dizem: olha, o Sermão do Monte é tão somente para um grupo muito específico de cristãos, uma espécie de elite espiritual. Outros dizem: não, o Sermão do Monte está ali como uma meta, mas essa meta é uma meta inalcançável. Olha, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente olha o Sermão do Monte, porque a gente pode perder um pouco da sua relevância e da importância desse sermão para as nossas vidas. O Sermão do Monte não é um mero conjunto de regras.
pastor Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês bem conhecido, algumas décadas atrás, ele chama a nossa atenção para isso. Você não pode olhar para o Sermão do Monte como um mero amontoado de regras ou como um mero código de ética que você tem a obrigação de seguir. Tá? O Sermão do Monte, o Sermão do Monte reflete e deve refletir o caráter daquele que é nova criatura, o caráter daquele que ouviu e entendeu a mensagem do reino, daquele que nasceu de novo e agora a sua vida não é mais regida por parâmetros estranhos à vontade de Deus. O Sermão do Monte é sim aplicável às nossas vidas e ao desafio de que nós vivamos. Porque o subtítulo aqui da nossa série será a contracultura cristã. Há uma convocação do Senhor Jesus e Jesus fala de uma forma mais direta e específica aos seus discípulos, e isso inclui a mim e a você também, e é fato que há uma exigência bem grande. Você vai encontrar no final do capítulo 5 o Senhor Jesus dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. A meta é alta, o padrão de exigência é altíssimo. Mas, no entanto, a gente não pode se relacionar isso como de uma forma legalista. Mas a gente se coloca na dependência de Deus, na consciência de que nós dependemos dEle para termos as nossas vidas moldadas. E as nossas vidas, assim, moldadas pelo Espírito, elas começam a exalar esses valores, a manifestar esses valores cristãos. Então, irmãos, nós temos diante de nós esse grande desafio, esse chamado para nós vivermos essa vida do reino, esses valores do reino. O Sermão do Monte, ele, em sua essência, apresenta esse contraponto da fé cristã. E eu quero chamar a sua atenção também para o fato de o quanto essas palavras de Jesus são relevantes para nós hoje. Gente, nós vivemos em um tempo onde toda a cultura que nos cerca, diferente do que vivíamos há 30, 40, 50 anos atrás, nós vivemos em um tempo que nós designamos como secularizado. Os valores da cultura que nos envolve estão cada dia mais distanciados dos valores cristãos. E, portanto, o que nós encontramos no Sermão do Monte é esse contraponto da fé cristã. Uma via contrária a essa que é normalmente adotada pela cultura. E por isso, e aí eu tomo emprestado aqui o termo usado por John Stott, no seu comentário bíblico, escreve um livro somente dedicado ao Sermão do Monte, e ele intitula o Sermão do Monte como essa contracultura cristã. No Sermão do Monte, Jesus nos desafia para que a gente abandone as nossas preocupações mundanas e a gente mude a nossa forma de relação com a vida, com o mundo, com as pessoas que nos cercam, e que a gente seja diferente. Por exemplo, o Senhor Jesus contrasta a nossa ética com a ética casuística do escriba ou com a piedade hipócrita do fariseu. John Stott diz o seguinte acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida, uma teia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida debaixo do governo divino. Você consegue captar a importância e a relevância do Sermão do Monte para nós? Nós vamos começar hoje falando daquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. Algumas edições mais antigas, ou edições católicas, chamam de beatitudes.
Aqui Jesus começa o Sermão do Monte falando do caráter cristão, dos valores cristãos e daquilo que marca o caráter desse cristão. Nós encontramos aqui 8 marcas, 8 bem-aventuranças, e para cada uma delas você vai perceber isso aqui, um padrão que Jesus coloca na sua descrição. Para cada bem-aventurança vem uma promessa atrelada a ela. De novo eu quero citar o John Stott, que diz assim: as bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam esses sinais. Então vamos começar respondendo algumas perguntas específicas sobre essas bem-aventuranças que nós vamos estudar hoje aqui. Nós vamos estudar hoje apenas 3 delas. A palavra aqui traduzida como bem-aventurança, talvez você tenha uma versão diferente. Em outras versões ela é traduzida como feliz. Essa palavra vem do adjetivo grego makarios. Embora bem-aventurado, embora feliz seja uma tradução correta, a gente vive numa cultura que pode dificultar a compreensão desse termo makarios. Talvez bem-aventurado seja melhor nesse sentido, ou até a palavra beatitude. Beatitude quer dizer estado constante de satisfação ou de plenitude. Quando a Bíblia diz que é feliz ou bem-aventurado, aquele que tem determinados traços de caráter, a Bíblia está dizendo não que você não está falando da felicidade como esse sentimento passageiro que é muito dependente de circunstâncias favoráveis. Bom, hoje eu tive problemas no trânsito, hoje eu não estou feliz, hoje eu tive dificuldades com o meu chefe, eu não estou feliz. A bem-aventurança, a forma como Jesus nos descreve, é muito mais um estado de espírito, é algo que define o estado da nossa alma. Quando Jesus então afirma, por exemplo, bem-aventurados humildes de espírito, ou os que choram, ele não está dizendo que você vai se sentir feliz em todas essas situações. Mas aqui aqui o Senhor está descrevendo, é a opinião de Deus sobre aqueles que manifestam esses traços. Ele olha para essas pessoas e diz: você é bem-aventurada, você é feliz. Então, irmãos, nessa noite nós vamos estudar algumas dessas bem-aventuranças, e nós vamos começar pela primeira delas. Bom, olha aí no versículo 3, eu vou ler novamente o versículo 1 e o 2, tá bom? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte para que se assentasse. Há uma discussão se aqui Jesus estava literalmente em cima do monte ou a região ali palestina cheia de regiões montanhosas, porque o Evangelho de Lucas diz que descreve mais como uma planície. É possível que Jesus esteja em uma região montanhosa e não literalmente em cima do monte. Mas o fato é que Jesus se assenta, aproximam-se os seus discípulos e ele passa a ensinar-lhes. E ele então diz a nossa primeira bem-aventurança de hoje, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, outras traduções dizem que bem-aventurados os pobres em espírito, mas eu acho que usar essa tradução pobre em espírito também pode trazer alguma confusão para nós, até porque em português é comum nós dizermos ou a gente entender que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa desprovida de virtude, uma pessoa com muitos defeitos, mesquinha, enfim, uma pessoa desprovida de qualidades e virtudes emocionais e espirituais. Tá? O termo referente no Antigo Testamento, você vai encontrar um termo correlato no Antigo Testamento. A gente encontra, por exemplo, em Isaías 57. Olha o texto de Isaías, diz assim, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, ou pobre de espírito, nesse sentido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha o outro texto de Isaías, Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todos vieram a existir. Diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A humildade de espírito aqui, irmãos, tem a ver com, é o oposto da arrogância de espírito. Percebe? Essa pobreza de espírito, algumas Bíblias traduzem assim, não tem a ver com valor monetário. E nem tem a ver com limitação espiritual. Tem a ver com reconhecimento das nossas limitações. Tem a ver com humildade. Você quer um belo exemplo entre aquele que é humilde de espírito e aquele que é arrogante? A parábola do fariseu e do publicano. Vocês lembram daquela parábola? Não faz muito tempo que essa parábola foi pregada aqui na igreja. A gente tem nessa parábola, Jesus fala que tinha um fariseu que vai ao templo e ele se põe em pé e orava de si para si, dizendo, graças te dou, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Esse sujeito, a sua oração descreve o estado da sua alma. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de Deus. Ele é suficiente, ele é bom, ele é quase perfeito. Em contraste com esse arrogante, a gente tem a oração do publicano. E o Senhor Jesus disse que ele estando de pé, mas longe, ele não ousava olhar aos céus. Mas ele batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Esse homem é humilde de espírito. Esse homem olha para si e reconhece a sua necessidade de Deus. Esse homem olha para si e percebe as impurezas, as limitações de sua própria alma. Mais uma vez, vou citar o John Stott aqui, e ele diz o seguinte, ser humilde de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou falando claramente a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus, nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Esse é humilde de espírito. E a Bíblia diz, bem-aventurado é você que é humilde de espírito. E sabe qual é a recompensa? A recompensa para o humilde de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Somente aquele que se reconhece pecador, necessitado de um Salvador, carente da graça e do favor de Deus, dependente, absolutamente dependente desse favor. Somente a esse é dado o reino de Deus. Bem-aventurados humildes de espírito. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe que essa bem-aventurança, ela, em um primeiro momento, pode soar como paradoxal para nós. Como assim alguém pode ser feliz, especialmente se a tradução da sua Bíblia está feliz. Feliz é aquele que chora. Como assim? Não faz sentido. Irmãos, é preciso que a gente entenda, e eu já disse aqui no início, essa bem-aventurança ou essa felicidade não quer dizer, não está se referindo àquele sentimento passageiro e condicionado ao bem-estar. Não é essa felicidade, não é essa descrição da Bíblia. Mas o fato é que a Bíblia diz que você é bem-aventurado quando você chora.
E aí eu preciso fazer uma pergunta para você. Eu preciso que você faça essa pergunta para a sua própria alma. E a pergunta que eu faço a você é: o que é que te faz chorar? O que é que traz lágrimas aos seus olhos? E por que eu quero que você pense nisso? Porque algumas das nossas lágrimas têm motivações egoístas, apequenadas, nada nobres. Mas o que nos faz chorar? É por isso que não é todo pranto que encontra consolo. Mas o fato é que há um pranto aqui, para o qual a Bíblia promete consolo, para o qual a promessa de Deus atrelada a essa bem-aventurança é o consolo do Senhor. Eu preciso que você se lembre que para você entender uma bem-aventurança, você não pode tirá-la, desconectá-la das demais. Lembra que a gente acabou de falar, bem-aventurados são os humildes de espírito e o que isso significa? Bom, você vai precisar se lembrar disso para entender essa bem-aventurança. E aqui eu quero fazer um parêntese sobre o motivo do nosso pranto e o motivo do nosso choro. Meus irmãos, meus amigos, nós vivemos em um mundo quebrado. Um mundo afetado pelo pecado. Um mundo que deixou de ser aquilo que deveria ser. O plano original de Deus era um jardim. Era uma vida plena, harmoniosa, na atmosfera saturada da Shalom de Deus. Mas o pecado afetou esse mundo de forma profundíssima, nos roubou a harmonia, tirou a nossa paz e a nossa plenitude de vida, nos trazendo dor, sofrimento. Se eu puder teologicamente ou biblicamente dar uma resposta simples para você, não simplista, mas simples, a gente precisa entender que a motivação fundamental e principal de toda a dor que existe nesse mundo é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que traz morte, dor, choro. E, portanto, esse pecado nos faz sofrer de forma direta ou indireta. Esse pecado, segundo a definição do nosso breve catecismo, que diz que é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão dessa lei, é a desarmonia em relação a essa vontade perfeita de Deus. Ou seja, se você olhar, por exemplo, o pecado de uma perspectiva individual, você vai perceber que o pecado rompe esse relacionamento e quebra esse nosso compromisso com Deus e nos coloca no estado de rebelião. Se você olhar para uma perspectiva mais ampla e social, você vai perceber que o pecado traz o rompimento dessa shalom, dessa harmonia, dessa plenitude de Deus nas nossas vidas, e ela respinga em todas as relações, em todos os aspectos da nossa vida, trazendo morte, injustiça, assassinato, dor, perversão, e toda sorte de coisas abjetas e horríveis e abomináveis. Bom, eu quero chamar então a sua atenção para o fato de que nós choramos afetados pelos nossos próprios pecados, pelos pecados dos outros. Irmãos, essa semana eu fui a um velório muito... É difícil definir se um velório é mais triste que outro, né? Mas o fato é que a minha definição para esse velório foi um velório muito triste. Uma amiga da minha esposa, amiga do tempo de ensino médio, essa semana um rapaz, um homem de 38 anos de idade, saudável, triatleta, competidor, chegou de um treino,
chegou em casa, durante a noite passou mal e faleceu, deixando 3 filhos. 3 filhos pequenos. 11 anos para baixo. Estar ali naquele momento me trazia uma sensação de que é como se algo dissesse assim para mim: não está certo, não pode. Não pode um homem dessa idade morrer. Não está certo um filho morrer antes da mãe. Não pode um filho ficar órfão tão novo. Não está certo uma mulher ficar tão jovem, viúva. Essa é a sensação que ali eu tinha. Esse é o mundo que a gente vive, esse mundo quebrado, que diante de tantas situações trazem lágrimas aos nossos olhos. E eu queria perguntar para você, o que é que te faz chorar? Qual é a fonte e de onde saem as suas lágrimas? Nós estamos numa semana triste no Brasil. Esse ano nós alcançamos aí a marca de 100 mil mortos, 100 mil mortos por causa da Covid. 100 mil famílias enlutadas e possivelmente outras tantas que nem tenham sido diagnosticadas. 100 mil mortes. Hoje é dia dos pais. Quantos não são os filhos que não têm nenhuma razão razoável para comemorar esse dia? Porque tiveram pais abusivos, ou que foram abandonados, ou que sequer conheceram seus pais. O que te faz chorar? A perda de alguém que você amou? O que te faz chorar são as injustiças do mundo, a maldade alheia que afeta a nós e as pessoas ao nosso derredor. O que faz você chorar? O abandono, a solidão, as suas próprias escolhas, os seus próprios erros, os seus pecados que te levaram a fazer escolhas tolas e equivocadas. Sabe qual é a promessa do Senhor para você? A promessa do Senhor é: todas as suas lágrimas, todas elas, encontrarão consolo, encontrarão abrigo nas mãos curadoras e amorosas do nosso Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A nossa última bem-aventurança da noite está no versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Eu vou tentar ser mais breve aqui. Diz a Bíblia no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, falar em mansidão, e eu já falei em algumas outras situações, humildade e mansidão são virtudes cristãs muito ignoradas, pouco desejadas, talvez porque sejam mal compreendidas, ou talvez porque sejam difíceis de serem vividas. É verdade. Mas eu acho que também, para dificultar ainda, nós vivemos num mundo extremamente competitivo, materialista. O ditado popular diz que o mundo é dos espertos. Uma cultura que me ensina a olhar para o outro como um adversário, alguém que precisa ser superado, se não abatido. Para piorar o quadro, a gente vive na cultura brasileira, a cultura do jeitinho brasileiro, conforme o antropólogo Roberto da Mata, uma cultura que romantiza e valoriza a figura do malandro, o sujeito que se dá bem,
sujeito que leva vantagem. Pois eu já disse então que o ditado popular diz que o mundo é dos espertos, e Jesus então inverte essa lógica. Ele diz que o mundo é dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui Jesus ecoa o que diz o Salmo 37, versículo 11. Se você não lembra, diz assim o Salmo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Para você entender por que Jesus está ecoando esse salmo aqui, ali o salmista está fazendo um contraste entre o ímpio e o justo. Porque é muito comum quando nós olhamos para o ímpio, e se nós consideramos que levamos uma vida justa, é muito comum a gente sofrer por acharmos que o ímpio tem uma vida melhor que a nossa. E o fato é que no Salmo, o salmista está revertendo o quadro e dizendo: não, o destino do ímpio é ruim, não é bom. E ele diz então: os mansos sim herdarão a terra. A herança do justo é essa. A herança do ímpio é como palha, não perdura, não se sustenta. Conquanto Jesus traga e ecoe, traga esse salmo à tona, a diferença aqui é que no Antigo Testamento, enquanto as pessoas tinham uma ideia concreta, a herança deles era aquela terra prometida, para nós a conotação aqui é muito mais apocalíptica, é muito mais olhando para o fim. A terra que nós receberemos é aquela que virá acompanhada de novos céus. Então nós viveremos em novos céus e nova terra. Essa é a terra prometida aos mansos. Mas vamos voltar a falar um pouquinho de mansidão. Porque eu disse que é uma das virtudes cristãs mais ignoradas. Mansidão, e eu preciso, sempre que eu falo de mansidão eu ressalto isso, essa palavra em português, ela não nos ajuda muito porque ela tem uma conotação na nossa cultura ruim. Normalmente nós pensamos em mansidão como falta de brio, a mansidão como falta de apatia, sabe, ou fraqueza. Não é nada disso. Jesus descreveu a si mesmo como manso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Mansidão aqui tem muito mais a ver com gentileza, cortesia, amabilidade. Isso é mansidão. E o convite de Jesus para nós cristãos é reverta a lógica desse mundo, essa lógica do toma lá da cá, do grito, da animosidade, da violência que gera violência, da palavra dura que chama uma outra palavra dura, da raiva, da ira e do rancor, e ele diz: ofereça o contrário. Mansidão. O nosso próprio mestre é o exemplo dessa mansidão. E ele diz que esses mansos herdaram a terra. Irmãos, esse é um desafio da vida cristã para nós. Nós voltaremos domingo que vem falar das bem-aventuranças e por enquanto nós ficamos nessas. Mas o que nós encontramos aqui é um desafio de modelarmos a nossa vida, o nosso caráter cristão, com as bem-aventuranças que Jesus nos disse e nos descreveu aqui. Para que nós não sejamos contados como aqueles ateus cristãos, aqueles que incoerentemente dizem crer em Cristo, mas as suas vidas são regidas por outros princípios e outros valores. Avalie a sua vida. E eu quero dizer para você que nós somos imperfeitos e ainda que nascidos de novo e regenerados por Deus, algumas dessas virtudes nós teremos que lutar muito para conseguirmos ver essas virtudes encarnadas em nós e manifestas nas nossas vidas. Mas façamos assim, para que naquele dia, no dia final, a gente não tenha surpresa
de sendo um ateísta cristão, estarmos diante do Senhor, cheio das nossas desculpas, dizendo, Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso e aquilo, e ouvirmos um sonoro e retumbante, apartai-vos de mim, eu não te conheço, eu não te conheço. Quero convidar você para orarmos ao Senhor e para que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua palavra e pelo que ela nos ensina e a forma como ela nos desafia. Perdoa-nos, perdoa-nos, porque nós somos falhos. Nós precisamos do Senhor, modela o nosso caráter e que a nossa vida, o nosso ser, as nossas ações, as nossas palavras, elas reflitam o caráter de Cristo, por onde quer que andemos, através do que quer que façamos. Assim nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Antes de impetrar a bênção, eu só queria aqui dar o meu parabéns aos pais. Hoje é dia dos pais. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é papai, você que honra sobretudo você que honra esse privilégio, essa dádiva que Deus te deu, esse presente de ser pai, de ser um sacerdote do lar, de influenciar na vida dos seus filhos e de tantas outras pessoas. Felizes dos filhos que têm pais assim. Que Deus abençoe, que o Senhor nos capacite a sermos homens, pais, que reflitam esse caráter cristão que hoje nós lemos aqui. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nós vamos agora receber a bênção do Senhor. Por favor, feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana bendita e abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e vivas consolações do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.